Tá calor hoje, né? Tá bom? Parece verão. Parece verão, né, Rafael? Que coisa séria, né? 28, 29 graus, né? O problema é essa oscilação, né, de temperatura. É. Semana passada, frio, e agora calor e umidade. Meu Deus do céu. O nosso verão sempre, estou dando acesso aqui para alguns, tá? Viu, gente? Deixa eu comentar um negócio com vocês. Eu tenho recebido algumas dúvidas ainda em relação lá a outra disciplina, né? Não sei se vocês já se deram conta, vocês conseguem gerenciar a vida de vocês acadêmica não só no Moodle, pelo contrário, as aulas, o Moodle é a ferramenta mais adequada para a gente se relacionar com o professor, as nossas aulas pelo seu curso EAD. Mas lembrando sempre, vocês são alunos regulares da UFSM. Então, vocês têm acesso, por exemplo, vocês podem baixar um aplicativo, não sei se vocês já ouviram falar, tem um aplicativo da UFSM onde vocês controlam, os nossos alunos usam muito ele, porque eles controlam as faltas, não é o caso de vocês, porque vocês não têm a regularidade da frequência, mas o nosso aluno, por exemplo, ele vê as aulas em tempo integral, quantas faltas ele tem, e lá vocês conseguem ver também o resultado das disciplinas. Então, alguns alunos me mandam uma mensagem assim: ah, professor, eu não vi a minha nota lá em introdução. As notas foram lançadas e fechado o caderno, né? Então, aparece para vocês no portal do aluno, tanto no aplicativo quanto no site da universidade, vocês têm acesso a todo o histórico escolar de vocês em tempo real, tá? Então, quando vocês começarem a gerenciar aquilo ali, também daqui uns dias está a época da matrícula, né? Agora já, acho que daqui uns dias abre a matrícula, vocês têm que fazer a matrícula, não sei se são vocês que fazem, ou a secretaria escolar que faz, mas tudo é online, né? Tudo é por lá, vocês conseguem ver a vida de vocês, tá? Então, acostumem-se a olhar aquele portal lá, acostumem-se a procurar a vida profissional de vocês através daquele portal ali, a vida acadêmica, quer dizer que é bem completinho, tá? Muito bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os subsistemas técnicos de gestão de pessoas. E aí eu gostaria que vocês participassem comigo para nós trocarmos uma ideia. Eu abri para vocês lá alguns materiais para vocês lerem e acompanharem um pouquinho essa discussão. Não tem nada de difícil nisso, mas são coisas muito importantes para as empresas, né? Quando nós falamos em gestão de pessoas, vocês lembram lá o conceito que eu passei para vocês. A área de gestão de pessoas é a área responsável por dotar a organização das pessoas necessárias para que a empresa alcance o seu objetivo. Então, nós ainda não temos empresas sem pessoas. A maior parte das nossas empresas possui um grande número de gente, ou gente, né? Não tem empresa sem gente, sempre tem gente nas empresas. Então, nós precisamos das pessoas para alcançar os nossos objetivos, como empresa, né? Como cooperativa. Eu estou um pouco gripado, me desculpe se eu tossi um pouco também, tá? Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a importância do trabalho, o quanto o trabalho é determinante na vida das pessoas, para que as pessoas se encontrem. Tem o aspecto social, tem o aspecto financeiro, tem o aspecto de status, né? Então, tem várias coisas. E por que a empresa nos contrata? Porque ela precisa da gente, né? Nós ajudamos a empresa a alcançar algum objetivo. Qual é o problema? É que de vez em quando nós não entramos, podemos dizer assim, naquilo que a empresa espera da gente, é uma troca, né? Nós trocamos o nosso tempo pelo salário que a empresa nos paga. Tá, a Midiane está chegando aqui, eu vou permitir ela entrar. Nós trocamos o nosso salário pelo nosso tempo pelo salário, para nossa subsistência, mas a empresa precisa de nós lá, senão ela não nos contrataria, né? Boa noite, Abdiane, tudo bem? Por exemplo, Fernando, tu trabalha com o que, Fernando? Não me lembro mais, me desculpe.
Eu trabalho na prefeitura de agente administrativo, ali no setor na unidade de saúde, já foi no CRAS também, Isso, agora eu então, no lembrei que tu me falou. hospital, isso. É aqui em São Pedro, né? De São Pedro, isso. São Pedro, agora eu lembrei que tu falou, eu lembrei. Pois é, o Fernando é um servidor público. Por que que nós, público, pagamos um servidor público? Nós precisamos do trabalho dele. O Rafael, eu lembro que trabalha no Sicredi, até porque está com a camiseta do Sicredi, né? Então a gente já identificou. Por que que o Sicredi, por que que a Sicredi Região Centro paga o Rafael? Porque precisa do trabalho dele. O que pode acontecer? Nós falando em planejamento estratégico, né? Lá vocês vão ver com o professor Gustavo, mas uma empresa que utilize as ferramentas do planejamento estratégico, tem muitas empresas que não utilizam, pequenas empresas, né? Elas fazem um planejamento empírico, elas fazem um planejamento não formal. Planejar, quase todos planejam, uns mais, outros menos. Mas vamos imaginar, o meu pai tem uma gráfica aqui em Santa Maria, uma gráfica pequena, meu irmão que toca hoje. Meu pai já está quase aposentado. Essa gráfica tem uns 6, 7 funcionários, né? E é uma empresa pequena. Se nós compararmos com a Sicredi Região Centro, por exemplo, tem 600 funcionários, eu acho que é, Rafael, 500 funcionários por aí. Pertinho de 500, estão chegando em 500. A prefeitura de São Pedro deve ter mais que isso, né, Fernando? Porque entre professores e tudo tem servidores, né? Uns 2.000. Olha, eu não sei muito bem, eu nunca trabalhei no centro administrativo ali, quase não falo com o pessoal do Recursos Humanos ali. Deve ter quase 1.000, se não tiver 1.000. Qual é a população de São Pedro? Deve ter umas 10.000 pessoas, mais. Não, São Pedro do Sul em 2010, tinha 16.500. Eu, inclusive, trabalhei no censo naquele ano, não era concursado aqui. Hoje deve ter mais, né? Quase uns 17 ou 20. Certamente, Fernando, a prefeitura, né, pode fazer um planejamento estratégico, uma gestão, por exemplo, 4 anos de gestão de um prefeito, ele pode fazer um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? Ele vai olhar para o futuro, né? Primeiro ele vai olhar para dentro de si. O que ele sabe fazer, qual é o negócio dele, para que aquela organização existe. Toda organização existe para prestar um fim para alguma coisa. Para que uma igreja existe? Não é só as entidades com fins empresariais que têm um objetivo. Né? Para que uma igreja existe, por exemplo? Se tu é católico e vai na missa aí em São Pedro, né? Tu vai lá porque aquela organização ela serve para ti de alguma coisa. Ela vai te apresentar a salvação, ela permite... Alguém quer participar? Deixa eu conceder aqui. Ela permite que tu encontre teu espaço de fé. Se tu vai no centro de Umbanda, tu lá naquele centro de Umbanda mesmo, ele não sendo uma entidade com fins lucrativos, ele existe para servir a alguém, aquele grupo que está ali. Então, todos nós, toda organização, ela tem um fim. Por que as pessoas constituem uma cooperativa? Né? Eu lembro que nós fomos trabalhar com a Cressol a Cressol Brasil Central, a Central Cressol deixa eu ver se tem gente querendo entrar aqui, eu ver se eu deixei entrar, tá? Estão todos aqui. A Cressol, a central da Cressol de Chapecó. Quando vocês estudarem um pouco mais o cooperativismo, a estrutura do cooperativismo, vocês vão entender a diferença entre uma cooperativa singular, que é, no caso, a cooperativa que o Rafael trabalha, é uma cooperativa singular, né? Uma cooperativa de primeiro nível, de primeiro grau. É a cooperativa cujos cooperados são pessoas, né? Existem cooperativas cujos cooperados são outras cooperativas. Então, uma cooperativa central, tu não consegue te associar pessoa física nela. Ela é composta de cooperativas, de outras cooperativas. Por exemplo, o Sicredi tem central. Lá em Porto Alegre funciona uma central do Sicredi. Para que existe essa central? Essa central existe para prestar serviço às suas cooperativas singulares. A CCGL, aqui em Cruz Alta, é uma central. Para que serve aquela central? Digamos lá, a Cotricel é cooperada da CCGL, a Campal também. Tu vai lá e recolhe o leite do produtor, leva na CCGL, a CCGL faz o leite em pó.
Então, esta central de lá, os caras contando para nós da central, por que a cooperativa de Jaguaruna, que era uma singular, ela nasceu. Os caras foram pedir alguns produtores rurais lá na região de Jaguaruna, uma região de pequeno produtor, quem produz soja lá, produz em pequenas propriedades, não é aquela vasta extensão de terra que a gente encontra ali para a nossa região do Pampa ou do Planalto. São menores, são mais produtores de subsistência ou produtores de menor quantidade, né? Não são latifundiários, vamos dizer assim. E aí os caras foram bater no Banco do Brasil lá para pedir empréstimo, e o cara relatou para nós assim, sempre aquela dificuldade, né? Você concorria com os grandes, chegavam os grandes produtores, e aí a gente tinha que concorrer com eles. E aí, não, já que o cara, inclusive, na relato dele lá, né? Ele relatou assim, que alguns bancos diziam para eles, eu vou dar 5 milhões em crédito para vocês em 30 pessoas, eu vou ter 30 custos operacionais. Eu vou ter 30 operações de crédito que causam custo, né? Quando eu vou lá no Sicredi pegar alguma coisa, eu tenho um custo, eu tenho um funcionário que me atende, eu tenho a luz, eu tenho alguém que tem que carimbar, tem que contratar gente para fazer aquilo lá. E aí o cara disse assim, eu empresto 40 milhões de reais, 50 milhões de reais para um produtor, e aí eu tenho um custo muito menor, uma garantia muito maior, porque ele é um produtor que tem vastas extensões de terra, e o banco pensa assim, o banco até tem pena, vamos imaginar lá, né, um Santander, um Itaú, um Banco do Brasil da vida, eu até me solidarizo contigo, mas por a via de negócio é melhor eu emprestar para o grande ou para aquele outro lá, né? E aí os caras disseram assim, não, então vamos ter que nós nos juntar, vamos juntar as nossas misérias, né, e fazer nós vamos emprestar para nós mesmos, vamos pegar emprestado com um, emprestado com o outro, e vamos montar, então, uma cooperativa. Então, a cooperativa nasce com um objetivo. Toda organização nasce com um objetivo. Esta cooperativa nasceu, e muitas cooperativas de crédito nascem disso, nasce do objetivo de prestar um serviço, de dar uma facilidade para os cooperados. Os cooperados têm que encontrar na cooperativa uma forma deles satisfazerem as suas necessidades. Eu lembro que uma vez eu dei um curso de pós-graduação em Alegrete, lá na Urcamp. E aí nós estávamos comentando lá, o pessoal na hora do intervalo, naquela época eu nem era professor de gestão de cooperativas ainda, e o pessoal comentando assim, a Embrapa, ela veio produzir uva aqui. Ela fez extensão rural junto com a Emater, a Embrapa desenvolveu eu acho que a Embrapa concedeu, a Embrapa Uva e Vinho as mudas, né, as parreiras, e a Emater, que faz extensão rural, plantou, ensinou, ajudou o pessoal lá do Alegrete, naquela região, plantar uva. E aí foi uma produção assim enorme de uva, porque você sabe que aquela região do estado, ela está no paralelo 30, né? Ela é uma região muito boa para a produção de vinhos, tanto que isso tem sido um dos motores da economia da região lá. E aí eu perguntei assim, né, vocês gostaram tanto de produzir que no outono vocês produziram também? Disse, não, a gente não produziu mais. Mas por quê? Porque não tinha para quem escoar. Eles disseram, senão não tinha para quem nós largarmos aquela uva lá. Então, olha aí, uma cooperativa, ela vai receber essa uva, vai produzir o vinho e vai distribuir valor agregado para o seu cooperado, né? Então, ela tem um objetivo. No planejamento estratégico, por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos aqui alguém da Cotricel, né? A Cotricel vai imaginar assim, olha, a nossa região, ou a Campal, até a Campal vai se afetar mais com isso ainda do que a Cotricel. Na nossa região está surgindo produtores de uva e produtores de oliva. O que nós vamos fazer, né? E aí eu faço um pequeno questionamento. Precisou vir o Argenta de lá da Serra para descobrirem esses potenciais aqui. Fecha o meu parênteses e digo assim, nós temos uma região propícia para a produção de oliva e para a produção de uva, né? Então, nós vamos ter que dar um amparo para o produtor que está mudando o nosso foco. E aí eu admiro muito também o trabalho da Campal, porque vai lá, o cara planta amendoim, se o cara fosse vender amendoim in natura, ia ser um preço, né? E ele ganha muito mais vendendo para Campal e vendendo o saquinho de amendoim, como se diz, industrializado. Então, isso vem para um planejamento estratégico. Vamos imaginar que a Campal pense assim, nós vamos contribuir para mudar a matriz econômica da nossa região. Nós vamos ver, nós temos um potencial aqui de
produção de olivos, nós temos um potencial para produção de vinhos, nós temos um potencial para produção de frutas, e aí pode ser que tire um pouco o foco da produção da soja, que muitas vezes ela é bastante rentável em grandes propriedades. Eu lembro muito da discussão que a AFUBRA faz, a Associação dos Fumicultores do Brasil. A AFUBRA trabalha muito em parceria com alguns colegas aqui do colégio, trazendo opções de alteração da matriz produtiva das propriedades para a fruticultura, porque sabe que o cigarro, o fumo, ele é bastante prejudicial à produção, ele demanda muito agrotóxico, inclusive tem alguns estudos que dizem que algumas pessoas elas sofrem de problemas mentais, uma região com alto suicídio. Então a FUBRA quer pensar outras matrizes econômicas para a região. Isso demanda um planejamento estratégico. O que a empresa ela está vendo fora no mercado, né? O que ela quer, onde é que ela quer chegar? O que ela está vendo, quais são as macro tendências? Por exemplo, me enrosquei aqui no telefone. As macro tendências, vamos imaginar assim, nós temos que o Sicredi olhe para o mercado e diga, nós estamos vendo um grande número de pessoas desbancarizadas. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. Pessoas que não têm acesso ao banco, né? Não sei se vocês têm ideia disso. Eu não tenho certeza no número exato, mas parece-me que na pandemia a Caixa Econômica Federal abriu 50 milhões de contas para as pessoas. Nunca tinha ouvido, Janice, onde é que está, Janice? Desbancarizado, pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de instituição financeira. Todas as transações deles se dão por intermédio de dinheiro vivo ou usam as contas de outras pessoas. Não tem acesso a cartão de crédito, não tem acesso a conta corrente, não tem acesso ao Pix, por vários motivos, por analfabetismo digital, por desconfiança no sistema, por nome que não está regularizado na praça, né? Por várias coisas, por não ter renda regular, a pessoa tem uma atividade que não é regularizada, ele vende pipoca no centro, no carrinho, ele não tem a MEI, ele não consegue abrir conta no banco. Então tem uma série de coisas que obrigam, digamos assim, que causam a desbancarização. E a Caixa abriu, por exemplo, 50 milhões de contas na pandemia para as pessoas receberem auxílio emergencial. Então, eu não estou dizendo que o Sicredi, que a Cressol, que a Cicobi, que a Ailos, e, enfim, todos esses que estão aí, tivessem condição de pegar esses 50 milhões, mas é fato de que existe um grupo grande de pessoas desbancarizadas. Então, vamos imaginar que o Sicredi pense assim, nós vamos levar, ou o Cicobi, né, um planejamento estratégico, o nosso planejamento estratégico é aumentar em 30% o nosso número de cooperados, e esses 30%, 25% vão ser pessoas dos tradicionais não bancarizados. O que isso vai impactar na empresa? A empresa vai necessitar, depois, quando ela depurar esse planejamento estratégico em ações que ela vai fazer, ela vai detectar a necessidade de pessoas. Né? Quem vai me ajudar a fazer isso? Que tipo de gente eu vou ter que ter? Nós estávamos agora, esse final de semana, trabalhando com uma grande cooperativa do sistema Sicredi, com o conselho de administração deles, e eles estavam colocando que no planejamento estratégico deles, de 2023, era colocar 39.500 novos cooperados para dentro da cooperativa. E eles vão alcançar, eles vão bater a meta, porque eles já estão com 23 mil no mês de junho, e aí tu imagina, né, Rafael, é muita gente. O Rafael que trabalha na cooperativa sabe, por exemplo, só isso, essa cooperativa está expandindo para o Espírito Santo, assim como a Sicredi de Centro está expandindo para Minas, né? Então essa expansão está chegando em lugares onde não tinha o Sicredi. A inauguração de uma agência, por exemplo. Se o Rafael conversar com o Eliezer, que é do jurídico, entende da parte jurídica da cooperativa, não sei se vocês estão me enxergando ou der uma pausa no vídeo. Eu estou vendo. É uma internet, a internet, às vezes, na universidade dá uma caída, né? Então, vocês imaginem todo esse processo de mudança na empresa, em qualquer empresa. Nós vamos expandir, né?
por exemplo, a Sicredi Centro foi para Minas Gerais, extremamente ousada, eu admiro muito o trabalho da cooperativa, na presença do seu Pedro, que é o presidente, dos seus executivos, o Betão e toda a equipe deles, né? O Renato, vice-presidente, e a Simone, o Tiba e o Denardim, e aí puxa toda a turma, né, Rafael? Esses aí, o desafio é grande. É grande, quem a gente tem que atirar confete com merecido pelo trabalho que fazem, em ir, por exemplo, para Minas Gerais, para uma capital do estado, que sai de uma região aqui com uns 600 mil habitantes, você acredita, a região da população? 500 na nossa região aqui e 5 milhões lá. Olha só, 500 da nossa região aqui, 5 milhões lá, ou seja, multiplica por 10, né? Isso requer um impacto em várias coisas na cooperativa e também nas pessoas. Quem nós vamos contratar para trabalhar conosco? Então, se vocês imaginarem assim, o planejamento estratégico de uma cooperativa vai impactar nos processos dos subsistemas técnicos. Então, quais são os subsistemas técnicos de gestão de pessoas? Eu vou recrutar, eu vou selecionar, eu vou ambientar, vou treinar, eu vou avaliar, vou manter um banco de dados e vou desligar. Então, esses são basicamente os subsistemas técnicos de gestão de pessoas. Então, vocês imaginem, eu dei aqui o exemplo para vocês, eu estava acompanhando esses dias a Cevale, né, que é uma grande cooperativa agropecuária, realmente uma das maiores produtoras esmagadoras, produtoras de proteína do Brasil, desceu do Paraná para o Rio Grande do Sul, está vindo com muita força. E a pergunta é, será que as nossas cooperativas vão deixar o flanco aberto? Né? Mas eu prefiro que sejam cooperativas a fazer isso do que outras. Então, é uma grande, mas assim, enorme corporação. Assim como vocês vão encontrar outras grandes cooperativas no setor agropecuário, como a Coamo, como a Comigo, né? Uma das maiores cooperativas de crédito brasileira, singulares, se não me falha a memória, nasceu dentro de cooperativas agropecuárias, se não me falha a memória. Não quero citar aqui, pode depois, quando esse vídeo rodar no YouTube, me corrigirem, me parece que é a Credicoamo, a maior cooperativa de crédito singular do Brasil, que eu sei que a maior cooperativa de crédito do Brasil é do sistema Ailos, é a Via Cred, com sede em Blumenau. Então, às vezes a gente imagina, né, Cicobi, Sicredi, que são as grandes, mas essa cooperativa do sistema Ailos tem quase 1 milhão de cooperados. Esse era o planejamento estratégico deles. Então, vocês imaginem isso. Isso vai impactar em quem eu vou recrutar, em quem eu vou selecionar, em quem eu vou treinar, em quem eu vou ambientar, como que eu vou avaliar e depois como que eu vou desligar, se for o caso, nessas cooperativas. Como é que eu vou pagar essas pessoas, né? Então, gente, os subsistemas técnicos, eles funcionam basicamente em eu suprir as pessoas necessárias para que a cooperativa alcance o seu objetivo organizacional. Eu não contrato pessoas. Isto pode parecer assim um pouco chocante em ouvir no primeiro momento, né? Mas eu contrato, sim, pessoas para um cargo. Então, eu não tenho compromisso com a pessoa. Eu tenho compromisso com o cargo que eu preciso que ela desempenhe lá dentro. Então, o que é um cargo? Um cargo é um espaço laboral numa estrutura organizacional. É um conjunto de funções e uma posição na hierarquia da empresa. Uma pessoa ocupa um cargo. Por exemplo, o que eu sou na Universidade Federal de Santa Maria? Eu sou professor. Eu fui contratado para ser professor. Eu não posso ir lá na Pró-Reitoria de Administração e assinar uma peça contábil da universidade, porque eu não sou o contador da universidade. Eu não sou formado em contabilidade e eu não fiz concurso para ser contador da universidade. Não tenho o cargo que eu ocupo é outro. Então, por exemplo, eu não posso colocar uma pessoa para dar aula para mim aqui no meu lugar
Na universidade, por exemplo, eu posso convidar alguém para dar uma palestra. Eu posso convidar lá o Rafael, o Fernando, a Luana, para vir aqui falar para os meus alunos. Eu tenho que estar lá. Eu vou estar lá junto com eles e vou fazer isso porque eu quero trocar as experiências. Mas eu não posso simplesmente ligar para um amigo e dizer assim, ó, vai dar aula para mim hoje lá no meu lugar. Por que eu não posso fazer isso? Porque, primeiro, ele não tem habilitação pública para fazer aquilo. Ele não fez o concurso para estar lá. E eu não posso abandonar o cargo, o meu cargo público para outra pessoa fazer. Então, eu sou um cargo. Eu, na empresa, desempenho um cargo. Né? Por exemplo, se vocês estiverem na estrada e eu pegar a pistola do policial rodoviário e multar vocês, se vocês pararem o carro e exigirem para mim a minha identidade funcional e eu não for policial rodoviário, nem estadual, nem federal, aquela multa não vai ter validade. Porque o equipamento, ele multou correto. O equipamento verificou, averiguou a velocidade correta, mas o agente que estava ali não estava habilitado para fazer aquilo lá. Ele não estava no cargo que devia para fazer aquilo. Então, uma empresa é composta por um conjunto de cargos. Nos cargos, nós vamos ter as especificações do que a pessoa precisa fazer. Então, uma empresa precisa ter o seu desenho de cargos, ela precisa saber quem ocupa aquele cargo, o que vai fazer lá. E aí eu preciso, para que aquela pessoa ocupe aquele cargo, dizer quais são as especificações do cargo. O que eu preciso ter para ocupar aquele cargo. Então, por exemplo, quando eu fiz concurso para professor, eu tive que mostrar as minhas habilitações, eu tive que comprovar algumas habilitações, graduação, pós-graduação, e me submeter a um concurso público. E aí eu espero ali naquele cargo, o que eu vou exercer, eu preciso entender o que tem ali, se eu tenho as especificações para estar ali e o que espera de mim em desempenhar aquele cargo. Então, por exemplo, Simone, tu tá na aula, Simone? Tu tá só... Simone, a Suelen. Oi. Oi, o que tu trabalha, Simone? Eu não trabalho, professor. Ai, não, mas um dia tu volta logo com nós. Só em casa. Em casa, sim. Trabalha bastante e estudo em casa, bastante. né? Então, me diz uma coisa, no teu trabalho em casa tem risco laboral? Tem. Tem. Tu sabe que lá em casa, de vez em quando, a mulher me manda lavar louça, e é coisa que eu faço assim, sem nenhum problema. Porque daí, né, aquilo que eu não sei fazer, ela vai fazendo. Lavar roupa, por exemplo, eu não sei lavar. E aí, Simone, esses dias eu botei água para esquentar no fogão, né, para lavar umas graxas mais pesadas lá. Aí eu tirei a chaleira d'água e fui ali, tá, e coloquei a mão para limpar o fogão, fui tirar a grelha do fogão. E aí eu não me dei por conta que eu tinha esquentado a água e queimei a mão. Todos nós também temos riscos laborais, né, naquelas atividades que nós desempenhamos. O meu marido, ele sempre tem um visto laboral na questão da computador, notebook, ele sempre está chamando a atenção, cuide dos fios, coloque certos, não quebra o cabo, então isso é bem pertinente. O que ele faz? Oi? O que teu marido faz? Ele trabalha no setor da qualidade para uma multinacional, a GCO, que é voltado para metal mecânico, e também ele dá do suporte de TI para uma cerealista aqui da cidade. Onde é que tu mora mesmo, Simone? Ibirubá. Ibirubá é forte na agricultura mesmo. Sim. Tem uma cooperativa forte aí, a Cotribá. Isso, a Cotribá, a Coprel, que também é da área de energia, né? Aqui tem bastante cooperativas. Oh, que legal. E metal mecânico também, bastante indústrias, né? E o teu marido deve lembrar de um risco laboral dele postural também, né? Sim, eu já tenho apoio para o pé, ele sempre fala que eu tenho que manter mais ereta para sentar, que daí você não dá o calombo no pescoço. Também questão de digitar, ele diz que fica muito assim, resistência, isso conta bastante. Isso, exatamente. Então, um cargo tem aquilo que tu desempenha, o que tu precisa para desempenhar o cargo e os riscos que tu tem, né?
Então, uma empresa não contrata uma pessoa. Uma empresa contrata uma pessoa para o exercício de um cargo. Então, ela precisa saber exatamente onde que aquele cargo vai, quem manda naquele cargo, a quem que aquele cargo obedece, o que que aquela pessoa faz naquele cargo, o que que ela tem que ter de habilidade para desempenhar e que riscos aquele cargo oferece, né? Sofre, vamos dizer assim. Por exemplo, eu visitei uma cooperativa, uma frigorífico da Aurora, e onde eles tinham um abate de porcos lá, de suínos, em Chapecó. E aí é um ambiente bastante peculiar, porque a pessoa está num lugar úmido, ela está lidando com ruídos, vocês sabem que infelizmente, né, a gente ainda tem muito o que aprender com a nossa evolução como espécie. Dizem que o porco sabe que ele vai morrer, né, ele berra muito, e aí as pessoas usam protetores auriculares, e aí tem muito também barulho de máquinas, então tu tem toda eles usam uma roupa preparada primeiro, para eles poderem trabalhar naquele ambiente úmido, não se molharem, e também por uma questão de higiene, para não sujar a carne a qual as pessoas estão manipulando. Então, há todo um preparo, a pessoa tem que ter, digamos assim, condições técnicas e até psicológicas para desempenhar o seu cargo ali, né? Então, e aí um cargo, eu coloco o cargo numa estrutura da organização e aquele cargo tem que ser remunerado para tal, né? Então, uma empresa, ela também ela possui uma estrutura de cargos e salários. Junto com o cargo, ela também pensa numa matriz salarial, níveis, e aí esse salário ele vai respeitar aquilo que a legislação determina, aquilo que a legislação, os contratos patronais determinam, as relações trabalhistas, por exemplo, uma convenção coletiva de trabalho. Se eu não estiver falando bobagem, Rafael, vocês têm direito por lei a um 14º, né? Isso, e 15º. E 15º por lei? Sim. Pois é, ó. É por Convenção direito. coletiva de trabalho. Isso, exatamente. Esse é o termo correto. Isso, por convenção coletiva de trabalho. Então, veja bem, eu não ganho 14º nem 15º salário. Por que eu não ganho isso? Eu não ganho porque a minha categoria não conseguiu isso do governo federal. Então, por que o Rafael tem isso, né? O Rafael tem, é um direito da categoria deles, é uma conquista que eles tiveram. Uma empresa pode não pagar isso? Não, a empresa não pode não pagar. Ela tem que pagar. Então, eu tenho o meu salário, que é aquilo que a empresa me paga. Esse salário está de acordo com uma estrutura de mercado de trabalho. Por exemplo, eu consegui gente para trabalhar com abate de suínos em Chapecó, é mais fácil do que conseguir em Santa Maria. Tem muito mais gente lá. Então, talvez eu não tenha que pagar tão caro lá para um profissional do que aqui. Se for botar um abatedouro de suínos aqui em Santa Maria, talvez eu tenha que pagar mais caro para trazer os caras de lá. Ou talvez lá, por ter mais empresas, seja mais caro pagar o profissional, porque tenha mais concorrência. Então, o mercado também determina, a legislação determina, os acordos patronais determinam e o mercado determina quanto que vai se pagar para aquela pessoa ali. Eu conheço uma organização que para trazer uma pessoa de Porto Alegre para trabalhar em Santa Maria, ela teve que pagar um salário, aumentar o ganho dela, né? Porque aquela pessoa disse assim, eu não vou sair de Porto Alegre, eu tenho minha vida estruturada aqui e vou ficar aqui. Então, a empresa também paga isso e, de preferência, isonomicamente. Se a Luana trabalha num setor da empresa que todo mundo tem que ganhar a mesma coisa, fora o prêmios por produtividade, que daí é individual de cada um. E a empresa também, quando nós falamos em cargos e salários, o quanto que a pessoa ganha, né, ela também tem a questão dos benefícios, ou seja, ela tem o dinheiro que ela recebe como salário no final do mês e tem as facilidades que a empresa dá para ela diminuir as suas preocupações. Estas facilidades podem ser legais ou não legais. Por exemplo, vocês podem me dar um exemplo de
de um benefício legal? A Abdiane está aí? Tô sim, professor. Trabalhando? Tu trabalha, Abdiane? Sim, sou funcionária pública. Ótimo. É mesmo, onde é que é mesmo? Não me lembro mais. No IFE? Não. Oi? Onde é que tu trabalha mesmo? Não me lembro. Eu trabalho na Emater Pará. Show. Tu tem algum benefício legal da empresa, Abdiane? Sim, nós temos direito a férias, férias, nós somos seletistas, na verdade, né? Apesar de ser do Estado, mas nosso regime é carteira assinada. Tá. Então, nós temos todos os benefícios de qualquer empregado com a carteira assinada. Então, tu tem direito a 13º, férias e fundo de garantia, é isso? Sim, sim. Vocês acham isso é benefício ou não? Eu acho que sim, não sei. Jane, acho que é. O que vocês acham? Na verdade, é um direito, né? O Tobias acha que não é. Eu acho que não também. Quem acha que não também É é? um direito, né? Ah, Pois é. Ah, Janice, tudo bem, Janice? Nós somos colegas de profissão. Tu tem algum benefício aí, Janice? Qual? Vale alimentação, plano de saúde? Pois é, por isso eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo o legal é benefício. Então, existem os benefícios legais e existe que aqui a empresa não pode não dar, né? Ela tem que dar. Então, por exemplo, 13º é um benefício, fundo de garantia é um benefício, 1/3 de férias é um benefício legal. Se o sindicato tiver alguma negociação específica que a empresa não pode escolher, por exemplo, como foi o caso do Rafael, 14º e 15º salário, por convenção coletiva de trabalho. Talvez se a empresa pudesse, ela não pagaria, mas ela tem que pagar. Continua sendo benefício? É benefício. Vale transporte é benefício? É benefício. 13º, tudo isso é benefício. Tem outros que a empresa não é obrigada a dar, mas ela dá. Por exemplo, lá no Sicredi, onde o Rafael trabalha, ele me corrige se eu estiver dizendo bobagem, tem, por exemplo, uma contribuição, uma contrapartida da contribuição da empresa no plano de previdência privada, né? Isso, correto. Como funciona? Até 6% do teu salário a empresa bota o que tu botar, não é? Isso, a cada real que eu colocar até o limite de 6% do salário, a empresa coloca o mesmo valor. Olha só que legal. Se tu for fazer uma poupança, se tu ganha 5 mil reais por mês, 5 vezes 6, 30. Até 300 reais que tu botar em previdência privada, o Sicredi bota mais 300 reais. Que legal. A cada te dá 100% de lucro, de retorno já na arrancada ali, né? Isso é um benefício. O Sicredi é obrigado a fazer isso? Não é. Isso não é lei. Eu gostaria que fosse. Se fosse lei, eu aqui na universidade, né, ia botar 6% do meu salário, pau e pau lá, para poder pegar. O que o Sicredi ganha com isso? Ganha um monte de coisa. Ele ganha uma segurança financeira para o funcionário, ele ganha um lugar bom para os caras trabalhar, o Sicredi está sempre ganhando aquele GRIT. GPTW. Isso aí, Great Place to Work, né? O GPTW. Isso. Aí o que acontece quando as pessoas têm um lugar atraente para trabalhar? Eu estou falando do Sicredi porque a gente conhece certamente o Cicobi, o Cressol, o Unicred, o Fernando lá na cooperativa, lá na prefeitura, ganhando um monte de dinheiro lá no plano da Previdência, né, Fernando? Nós funcionários públicos, não tem essa não, né? E o que a cooperativa ganha com isso? Ela se torna um lugar atraente, ela atrai talentos. Então, isso ajuda, né? Isso também tira a preocupação do funcionário, se nós pensarmos um auxílio creche, né? Eu conheci aqui na Serra Gaúcha empresas que tinham uma creche dentro da empresa. A Azaleia fazia muito isso, não sei se ainda faz. A mãe levava a criança e colocava na creche da empresa. O que a empresa ganha com isso? A empresa tem um custo com isso, mas a empresa diminui as faltas, né, o absenteísmo, a preocupação, as mães podiam ir lá amamentar a criança e ela não precisava ficar muito tempo fora do trabalho. Então é uma via de mão dupla, é bom para a empresa e é bom para o funcionário. O funcionário
como se diz assim, despreocupado com aquilo, é uma forma dele também, né, se preocupar mais com o seu serviço, ele se dedicar melhor ao seu serviço. Tem alguns benefícios que são bem interessantes, né? Esse da previdência privada eu acho excelente, não sei se o Sicredi paga plano de saúde. Aqui é uma maravilha, tanto que a Simone colocou, é convidativo. Uhum. Eu vou trazer um dado, a gente abriu 3 vagas esses dias para um setor de retaguarda do CSC, onde a gente faz toda a parte burocrática para as agências fazerem mais relacionamento. Tivemos quase 500 inscritos e todos eles em condições, preenchendo os pré-requisitos. Então, é muito convidativo mesmo. E olha que bom, que tu não tem problema de falta de talentos. Tu atrai as pessoas, elas querem trabalhar contigo, Muito. né? É claro que nós estamos falando de uma empresa relativamente grande, né? Não é toda empresa que pode fazer isso. Uma empresa lá com 5, 6 funcionários talvez não possa, né? Mas, enfim, o mercado, o benefício é uma forma muito grande de atração de pessoas lá. E aí depois nós vamos ver isso quando falarmos da parte comportamental, mas também não só a questão financeira, né? O Great Place to Work não é só o dinheiro que tu ganha, e sim a série de outras coisas. Inclusive, a gente está, durante o mês de junho, teve a pesquisa, chama Pesquisa de Clima, para saber o que nós, colaboradores, estamos sentindo dentro da empresa. E aí é uma enquete de quase 100 perguntas anônimas, é uma pesquisa anônima, não vai o nome, e é ela que dá o nosso reconhecimento. E aí tu perguntaste ali a questão de benefícios. A gente contribui com um valor irrisório aí para plano de saúde, o restante é tudo a empresa nos dá, plano odontológico. Nós temos plataformas onde a gente tem telemedicina, auxílio de psicólogo, algumas coisas de convênios com academias para o bem-estar também, ainda fora da empresa, então é maravilhoso. Por isso que é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? Eu acredito, sabe, Rafael? Eu não conheço muito. A Abdiane disse que conhece um colega seu da Emater para o Sicredi. Eu não conheço muitas empresas grandes aqui em Santa Maria, certamente tem algumas, mas o pacote de benefícios do Sicredi é realmente muito, muito competitivo, assim, é muito agressivo. Eu acho isso muito bom. E então, gente, tudo isso são formas, né, de eu chamar as pessoas para contribuir comigo no alcance dos meus objetivos. E como é que eu chamo essas pessoas? Eu vou recrutar. O que é recrutar? Você sabe o que é recrutar? Não seria... Fala. Não seria questão de divulgar a vaga? Perfeito, é isso aí. O Rafael falou ali, né? Nós abrimos 3 vagas e pá, apareceu 500 pessoas. Então é divulgar. Tem empresas que têm uma facilidade muito grande, que as pessoas venham trabalhar com ela por causa do nome muito forte. A universidade agora abriu um concurso público para servidor técnico administrativo. Nós tivemos, olha, eu não vou lembrar o número exato, mas acho que coisa de 20 mil candidatos para 40 vagas. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu não trabalho numa empresa que tenha benefícios tão agressivos, né, como o Sicredi, por exemplo. Mas, sim, eu trabalho numa organização que tem um nome muito grande, as pessoas aqui em Santa Maria valorizam muito trabalhar aqui. E é claro que o serviço público traz os seus benefícios, como a estabilidade, né? Eu tenho que, se eu desempenhar bem as minhas funções, eu não serei demitido. Claro que eu posso ser demitido se eu não desempenhar bem as funções. Mas, para mim, não existe demissão sem justa causa. Eu tenho que ter uma justa causa para ser demitido. Então, isso é um benefício enorme, né? Vamos combinar. E tirando que também nós temos, por exemplo, uma defasagem histórica no salário dos servidores públicos, mas eu, como professor federal, se comparar com algumas outras carreiras docentes públicas, como municipal e estadual, eu sou bem remunerado nesse contexto. Então, a remuneração chama,
a possibilidade da educação chama, e a possibilidade também de um pacote de legislação, que é a legislação do servidor público. Eu sou RJU, acho que o Fernando é também, né? Regime Jurídico Único do servidor, né, Fernando? Sim, sim, isso. A outra colega, quem mais que é do trabalho no IFE, que é professora do IFE, eu esqueci. A Janice. A Janice. Isso, a Janice é professora do IFE. Todos nós somos regime jurídico único, né? Então temos alguns benefícios. Então, por isso que nós abrimos o recrutamento, que é isso que a Simone bem falou, chamar o maior número de pessoas possível. É um bom recrutamento? O que vocês acham? O que vocês acham? Ter um grande número de pessoas é bom para selecionar? Então, eu vou recrutar para selecionar, né? Recrutar é chamar as pessoas para depois eu selecionar. Recrutar um grande número de pessoas é bom se eu chamei bem. Porque eu posso ter um monte de gente que não sabe fazer aquilo que eu quero. Então, se vocês notarem na sutileza das palavras do Rafael, nós tivemos 500 pessoas para ocupar 3 vagas. Todas ou quase todas em condição de ocupar o cargo. Então, não adianta eu ter um monte de gente. Se eu não sei que cargo é, olha a importância do desenho de cargos, olha a importância de eu saber o que eu quero, né? Pode falar, Simone. Só dar um exemplo que aconteceu comigo há pouco tempo. Foi anunciada uma vaga, mas não foi especificado detalhadamente os requisitos. Mas, olhando o título, eu me candidatei. E eu fiquei muito na expectativa, porque foi parecido com o meu perfil, chamou a atenção. Daí, quando eu liguei para a pessoa do RH, ela disse: não, a gente viu o teu currículo, muito bom, mas não se encaixa porque o cargo é inferior. Me deixou assim, sabe aquela questão do tempo para ambas partes que analisaram? Eu pensei dessa forma. Mas, quando se deixa alguma coisa mais clara e objetiva, tanto o candidato como a empresa vão ganhar. Claro, concordo contigo. Muito bem. Tu deixa bastante, inclusive, se for o caso, até a política salarial, né? E aí a Janice falou aqui em recrutamento interno. É um tipo de recrutamento, sim, Janice. Tu pode optar por chamar as pessoas para fazer o recrutamento interno. Ele tem, lá vocês vão encontrar no material, tem vantagens e desvantagens de um e de outro, né? Por que a empresa pode optar por fazer interno? Porque aí a pessoa já conhece a filosofia da empresa, ele já se sente valorizado, exatamente. Tu já tem todos os treinamentos que tu gastou, por exemplo, lá no Rafael, lá no Sicredi, tudo aquilo que ele já gastou em entender o que é Sicredi, o que é cooperativismo, ele vai levar para o cargo novo. Muito bem, pouco trabalho na cultura organizacional, tudo isso. Mas tem momentos que tu tem que trazer gente de fora. Que tu não consegue, tu não tem gente interna o suficiente. Por exemplo, nessa expansão do Sicredi para Minas, se tirasse caixa daqui para botar lá, não ia dar. Então, tu vai ter que trazer gente de fora. Pegar gente do Bradesco, do Santander, daí tu tem que colocar o cara, né, na oxigenar. Vai que tu precise o seguinte, né, o Sicredi é uma organização, o Cicobi, a Cotribá, a organização que eu preciso dar uma guinada nela, eu preciso mudar o foco. Todo mundo aqui na Campal entende de soja, milho e amendoim. Agora nós vamos trabalhar com olivas. E aí? Vou ter que ter outro, né? Então, qual é o melhor? Recrutamento interno ou externo? Não tem melhor. Tem aquele que vai melhor atender às necessidades da empresa. Eu lembro, Rafael, do caso do Denardim, que é diretor de operações de vocês agora, né? Não de negócios. De negócios. Eu lembro que o Denardim participou de um processo externo de recrutamento, em que abriu para todo mundo, né? E inclusive quem estava dentro para participar. Eu lembro que uma vez, eu acho que foi ele que comentou conosco. E ele concorreu com gente de dentro da cooperativa, de outras cooperativas do sistema Sicredi, de outros lugares, total. E ele foi lá, né? E pam. Então, mostrou-se o melhor naquele momento ali. A empresa pode ter pesado uma série de coisas, fez um processo e considerou. Então, mas a empresa queria também pensar em trazer gente de fora.
estou dando nome aos bois com todo o carinho e todo o respeito que tem por esses profissionais. A Deise Novello, que é a diretora de pessoas de vocês agora, né? Ela foi uma pessoa que veio de outra instituição. Por que a organização não pegou gente de dentro? Não sei, mas eu imagino que eles tenham privilegiado, quem sabe, alguém que esteja com as habilidades, competências e atitudes necessárias para esse momento que a organização está vivendo. Então, inclusive, foi aberto interno também, mas não preencheu o requisito. E do Carlos, do Denardim, ele concorreu com muita gente boa e mostrou-se muito acertada, porque está desempenhando um papel, não é porque é meu diretor, não preciso passar pano e puxar saco, mas está sendo um papel maravilhoso, uma gestão da questão que ele precisa fazer maravilhosa. Ótimo. Então, olha só. E o que a empresa optou? Depende do momento, depende do que eu quero, depende do meu planejamento estratégico, depende da minha cultura organizacional. Tem empresas que não trazem gente de fora em cima. O que é o melhor? Não tem. Tem a história, tem o objetivo, tem a cultura, tem o planejamento. Então, são essas questões todas que vocês vão ter que compreender. Cooperativa, por exemplo, ela tem muito na cultura, principalmente as agropecuárias, de pegar a gente do lugar. Há um problema com isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Por que se tu pega a gente do lugar é bom? Porque a possibilidade daquela pessoa se manter ali é grande. Mas tu também, qual o momento, para que é? Talvez tu tenha que buscar gente em outro lugar para aquela função, tu não vai encontrar. Então não tem certo aqui. Tem aquilo que melhor se adapta. Então eu seleciono, né? Como é que eu vou selecionar o indivíduo? Uma série de formas. As empresas podem usar das mais diversas formas. Pode contratar uma consultoria de fora para fazer a seleção, como foi o caso desse que nós citamos aí. Empresas especializadas nisso. Se é um cargo que não existe tanto, não é tão estratégico, já pode ter passos para isso, por exemplo, para um caixa do Sicredi, do Cicobi, para um pesador de balança lá na Cotribá. O cara aplica uma prova, o cara faz uma entrevista, o cara aplica uma dinâmica de grupo, o cara leva o cara para fazer um teste, se ele sabe fazer aquilo lá. Não sei, a empresa vai definir o que ela vai fazer para conseguir identificar aquela pessoa para botar ali naquela função. Quanto mais processos ela colocar, mais ela vai diminuir o erro. Então, digamos, se ela aplicar uma prova, se ela fazer uma entrevista, se ela aplicar um teste, nós temos, a Janice comentou aqui, na nossa carreira, dependendo do que tu concorre para dar aula, tu é professora de quê, Janice? Administração, tá. Por exemplo, nós temos aqui no colégio curso de alimentos, né? Quando abre vaga para o professor de alimentos, uma das provas é prova prática. O cara vai lá ter que fazer um pão, o cara vai ter que... Estou dando um exemplo bem idiota, assim, né? Fazer um suco, processar uma fruta, entre todas as outras coisas. Faz a prova teórica, dá a aula, faz o currículo, faz o memorial e ainda tem uma prova prática. Por exemplo, curso de paisagismo. O cara tem que ir lá, tem uma coisa que ele vai ter que fazer, que ele vai ter que mostrar que sabe. Então, o processo seletivo é um processo, o recrutamento já é um processo seletivo, o cara já vai escolher através do cargo quem vai vir. E aí eu vou selecionar, né? E depois que eu selecionei este indivíduo, estou fazendo um ciclo assim de permanência dele na organização, depois que eu selecionei esse indivíduo, eu vou ter que treinar, porque por mais bem acabado que ele venha, eu vou, nem que sejam treinamentos básicos, tu sabe que tem o processo de ambientação. Nós fomos visitar, semana passada, terça-feira, a Sicredi Noroeste, lá de 3 de maio. E eles estavam com um seminário de novos colaboradores. Estavam todos sentados em volta de uma sala lá, e os caras não vi o que eles estavam conversando, mas estavam batendo papo. Tem muita coisa para bater papo quando alguém chega novo. Vamos imaginar que essa gurizada que estava ali, todas elas sabiam fazer aquilo a qual elas eram contratadas. Mas elas não conheciam a organização. Elas não conheciam os seus direitos, os seus deveres. Elas não conheciam, por exemplo, hoje eu estava vendo o caso de uma empresa em Porto Alegre que está colocando... Deixa eu permitirmos entrar aqui. Que está colocando trabalho em 4 dias por semana. Vocês já viram? Tem essa experiência, né? A menina deu o testemunho dela, trabalha 8 horas por dia, ela trabalha de segunda a quinta-feira. E aí,
o que se espera de um profissional que faz isso? Quando ele chega na empresa, vai ter que dizer isso. Olha, o trabalho aqui é assim, 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 assado. Tem empresas, por exemplo, que exigem o uso do uniforme. Uniforme formal, né? Eu vejo, por exemplo, a Unicred é uma empresa que tu vai, as pessoas trabalham de casaco, de gravata, né? E tem algumas empresas que usam o uniforme e eles fazem um chamado sexta casual. Não sei se vocês já ouviram falar, o Casual Friday. Na sexta, a pessoa pode trabalhar mais à vontade. Não sei se vocês já viram esse comportamento, né? O cara trabalha de camisa, de gravata, de casaco a semana inteira. Sexta, ele pode trabalhar de camisa polo, de camiseta, de calça jeans. Na ambientação, tu vai dizer isso pro cara. Né? Os direitos dele, contar esses benefícios, tudo isso é um processo já de treinamento. Então, por mais que o indivíduo saiba fazer as coisas, ele passa por treinamento. Depois ele passa por treinamento quando também? Ele passa por treinamento com a adoção de metodologias novas tecnologias. Quando implantaram o PIX, o quanto as cooperativas tiveram que aprender, as de crédito, né? O que era o PIX, como é que ele funcionava. Então, tudo isso passa por treinamento. Você imagina uma fusão ou incorporação? Fica à vontade, senhor. Numa fusão, numa incorporação, quanto que tu vai ter que trabalhar, né, para trazer essas coisas novas? Depois tu avalia o cara. Processos de avaliação são constantes nas empresas maiores. Passam por verificação. E aí a avaliação pode ser do colega, do superior, do subordinado, que a gente chama de avaliação de 360 graus. Né? Lá no material de vocês tem conceito de avaliação, os erros de avaliação, os erros mais comuns, as falhas na avaliação. Então, isso tudo é um processo de captura do indivíduo do mercado de trabalho, do mundo do trabalho, para que ele venha para a organização. Então, eu tenho um planejamento estratégico, eu recruto, eu seleciono, eu treino, eu ambiento, e depois, é claro, se for o caso, né, eu dou um pé no traseiro dele se ele não se adequou adequadamente àquilo que a gente está propondo. Tá bem? Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Lá no material de vocês vão encontrar isso bem detalhado nas planejamentos estratégicos, subsistemas técnicos lá, todos eles, assim, bem descritos. Estão fazendo as atividades, acho que teve uma que já fechou, né? Acho que eu tenho que abrir outra para vocês. Tem uma aberta, né? Tem uma aberta, eu acho que eu abri uma. Enfim, fiquem atentos por lá. Fiquem atentos nos recados que a gente dá ali no Moodle e leiam aquele material e é por aí. Volto a dar o recadinho que eu tinha dado. O portal do aluno é o lugar que vocês têm para tirar as dúvidas todas lá sobre a situação de vocês. E vamos em frente. Tá bem, gurizada? Então, uma boa noite para vocês. Obrigado por terem vindo. Vou encerrar a gravação aqui. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Um abraço. Abraço. Abraço.